Fala, nação de obstinados, professor J na área, para mais uma aula de língua portuguesa. Falaremos hoje sobre os tipos de sujeito. Assunto tranquilo, vocês ficarão por dentro de todos os aspectos aqui dos tipos de sujeito. Olha só, sujeito e predicado, são termos essenciais da oração, nunca é demais relembrar, tá? O sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. E aí, como é que a gente identifica o sujeito na oração? Você vai direto ao verbo, tá? E aí pergunta quem ou o que pratica ou sofre a ação para os verbos significativos, ou seja, para os verbos de ação. Quem ou o que possui a qualidade para os verbos de ligação. Falaremos sobre o sujeito simples, composto, o sujeito oculto, desidencial ou elíptico e o sujeito indeterminado. A oração sem sujeito, que é o sujeito inexistente, e o sujeito oracional, nós falaremos em outra aula, tá? Então vamos lá. Sujeito simples. Olha só, o sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Vamos ao exemplo. O sino era grande. Vocês percebam que aqui é o verbo ser, verbo de ligação, e aí você pergunta, quem possui a qualidade, Quem era grande? O sino. Então temos aqui o sujeito. Aqui dentro do sujeito, vocês percebem que temos um artigo e sino. Qual é a palavra mais importante aqui dentro do sujeito? Sino, Então, aqui é o núcleo do sujeito, tá, pessoal? Sino é o núcleo e o artigo aqui é um adjunto adnominal. Então, temos um sujeito simples apenas com um núcleo. Próximo exemplo, Sofia andava de bicicleta. Quem andava de bicicleta? A gente vem aqui diretamente ao verbo, tá? E pergunta. Quem andava de bicicleta? Sofia. Temos aqui também apenas um núcleo, tá? Então, é um sujeito simples. Já no sujeito composto, olha só. J e Elaine correm juntos. Quem corre juntos, Aqui você vem, J e Elaine. Vocês já perceberam? Se eu perguntasse a vocês qual é a palavra mais importante aqui dentro do sujeito, vocês diriam J e Elaine, pois eles possuem a mesma importância. Diferentemente daqui, O artigo não possui a mesma importância do substantivo. Já aqui não, J e Elaine possuem a mesma importância. Então nós temos núcleo 1 e núcleo 2, ou seja, dois núcleos. Quando nós tivermos dois núcleos, nós temos um sujeito composto. O exemplo abaixo, café e televisão tiram o sono. O que é que tira o sono, pessoal? Café e televisão. Temos aqui o sujeito, certo? Temos o verbo aqui. E aí eu pergunto, café e televisão, existe alguma palavra que é mais importante do que a outra? Não, café e televisão têm a mesma importância, pois eles tiram o sono. Temos novamente aqui dois núcleos. E se temos dois núcleos, nós temos um sujeito composto. Percebam que tanto nos exemplos aqui do sujeito simples, como nos exemplos do sujeito composto, nós temos sujeitos expressos, tá? Temos aqui os sujeitos expressos. Por quê? Porque nós também temos o sujeito oculto, Sujeitos expressos, sujeito oculto, desidencial ou elíptico, ainda também chamado de implícito. Olha só, saí cedo da escola. Quem saiu cedo da escola? Você faz a pergunta ao verbo, e aí você só pode dizer o quê? Eu. Você vai na desinência, eu saí cedo da escola. Então, nós temos aqui um sujeito oculto, Primeira pessoa, do singular. Eu saí cedo da escola. Estamos felizes com a sua produção. Quem está feliz? Estamos felizes com a sua aprovação. Quem está? Nós, Só pode ser nós. Então, nós estamos felizes com a sua aprovação. Então, já vimos sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto. Agora, olha só, pessoal, o sujeito oculto ele está escondido na sentença, Se eu retirasse aqui, olha, ficaria só, saí cedo da escola, estamos felizes com a sua aprovação. Os sujeitos aqui estavam
escondidos na sentença. O sujeito indeterminado, nós não conseguimos identificar quem pratica a ação. E nós podemos ter o sujeito indeterminado em 3 hipóteses. A primeira hipótese, verbo na terceira pessoa do plural. Então temos aqui, rasgaram o livro. E aí você pergunta, quem rasgou o livro? Eles. Sempre na hora de identificar o sujeito indeterminado, se vocês perceberem que o verbo, olha a terminação do verbo, se vocês perceberem que o verbo está na terceira pessoa, vocês coloquem o pronome aqui antes para fazer a análise. Eles rasgaram o livro. Aí você pergunta, pessoal, professor, mas aí aqui não seria um caso de sujeito oculto? Não, porque o verbo está na terceira pessoa do plural. Se o verbo estiver na terceira pessoa do plural, não será sujeito oculto, será sujeito indeterminado. Não esqueçam disso para não confundir, tá? A segunda hipótese, o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Olha só, temos que ter aqui esta partícula, que é justamente o índice de indeterminação do sujeito. Então, você tem aqui o verbo na terceira pessoa do singular, ele vive, mais a partícula se, que é aqui o índice de indeterminação do sujeito. Então, vive-se bem aqui. É um dos casos de sujeito indeterminado. Por exemplo, se você tirasse o índice de indeterminação do sujeito e colocasse aqui um pronome e dissesse ele vive bem aqui, você teria um verbo na terceira pessoa, mas do singular, mas não teria a partícula se. Então, nós teríamos um sujeito, por exemplo, simples, né? Se o pronome estivesse expresso. Caso o pronome não estivesse expresso, nós teríamos um sujeito oculto. Aí percebam bem, tem que haver a partícula se aqui, mais o verbo na terceira pessoa do singular, para que nós tenhamos um sujeito indeterminado. Então aqui foi a segunda hipótese. A terceira hipótese é o verbo no infinitivo impessoal. Olha a terminação. Estudar. Estudar é bom. Não é possível identificar quem pratica a ação. Tranquilo? Estudar é bom, mas não é possível identificar quem pratica a ação. Em uma próxima aula nós falaremos sobre os outros 2 tipos de sujeito, tá? Oração sem sujeito ou sujeito inexistente e sujeito oracional. Tranquilidade? Se você gostou deste vídeo, deixa o like. Se restou alguma dúvida, deixa nos comentários. A gente procura sanar, esclarecer todas as dúvidas. E se ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, aperta no botão inscrever-se para nos ajudar e que nós continuemos aqui agregando conhecimento à sua vida. Forte abraço, até a próxima.